Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E não é que aconteceu? Finalmente o Renato Paiva entendeu que o Patrick de Paula não pode ser o camisa 10 do Botafogo. Eu quero falar com vocês sobre essa escolha do Renato Paiva para a partida contra o Internacional e essa escolha que pode ser a que vai continuar sendo feita para a partida da Libertadores contra o Estudiantes, que a gente vai fazer aquele nosso pré-jogo aqui, que a gente já está acostumado, tá? Já estou preparando tudo. Amanhã a gente vai ter esse pré-jogo de Botafogo e Estudiantes e já durante a semana, durante a semana não, depois que passarem esses 3 jogos importantes que a gente tem, um já passou com o Inter, depois com o Estudiantes com o Flamengo, eu quero falar sobre o Alex Telles com vocês. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Olá pessoal, deixa eu lembrar vocês da Instant Gaming, parceira do canal Memória Alvinegra, que tem em estoque os melhores jogos de videogame para PC, Xbox e vários consoles. Entra no meu link para saber mais e olha esse descontaço no NASCAR Heat 5 e no Mortal Kombat 1. Dá uma passada lá e se gostar, boas compras na Instant Gaming. O Botafogo venceu a equipe do Internacional por 4-0. Eu tava com medo de falar isso, mas acho que vocês vão entender o que eu vou falar, porque assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com quando a gente tem o poder do microfone, tá? Mas assim, o Botafogo venceu o Internacional por 4-0, um placar que fala muito mais do que a atuação. O Botafogo teve problemas contra o Internacional, talvez com a atuação que o Botafogo teve em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, principalmente não, né? No primeiro tempo, muito problemáticas. O placar mais normal seria 1-0, 2-0 para o Botafogo, porque realmente o Inter não ofereceu resistência, apesar de ter tido os seus alguns momentos. Mas quando o Botafogo saiu com 2-0 no primeiro tempo, o Internacional não ofereceu resistência ao Botafogo. Tá? Mas o Botafogo venceu o Internacional por 4-0, o importante é o saldo, o importante são os 3 pontos. Mas o Renato Paiva escolheu, na minha opinião, de forma errada, uma formação em que não privilegia o melhor de 2 jogadores, o Jefinho e o Arthur. Quando saiu a escalação, até falando com amigos, um amigo falou para mim: tomara que nessa escalação seja o Jefinho jogando por dentro, flutuando, e o Arthur jogando pela ponta. E foi exatamente o contrário. A minha resposta para ele foi exatamente essa. Eu acho que o Renato Paiva vai fazer exatamente o contrário. E assim foi. E eu não concordo com essa formação que ele utilizou. Porque o Arthur, ele rende melhor jogando pela ponta, puxando para dentro. E o Jefinho jogando flutuando. Eu sempre lembro daquela partida contra o Atlético Paranaense em 2022, em que o Jefinho, ele jogando por dentro e flutuando, faz a partida que faz contra o Atlético Paranaense. O Botafogo vence por 2-0 aquela partida. Tá? Ah, mas Leozão, o Arthur marcou o gol jogando naquela função. Naquele momento em que o Arthur marca o gol, ele já está flutuando. Não estava flutuando totalmente como flutuou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, ele estava começando a flutuar, mas ele jogou por dentro. E aí, nessa flutuação, quis o destino que ele marcasse o gol do Botafogo. A escolha do Renato Paiva, mesmo que eu ache errada, a escolha do Renato Paiva teve que contemplar o que ele tinha no elenco. Ele tinha o Santi Rodrigues, que poderia fazer a função do Arthur jogando por dentro, mas o Santi Rodrigues tinha acabado de voltar de lesão. Eu teria colocado ele no lugar do Arthur, mas também entendo que era importante para o Arthur, em sendo uma partida em que ele marcou gol e que ele não foi mal, que ele foi bem, inclusive, tá? Seria importante que ele jogasse os 90 minutos, para ele ter ritmo de jogo. Então eu entendo que o Arthur tenha completado a partida, mas gostaria sim de ter visto o Santi Rodrigues jogando na função do Arthur ali, entrando no decorrer do segundo tempo. Não entrou, tudo bem, tá tudo certo. Colocaram o Renato Paiva colocou o Cauã Lindes, que eu achei legal a entrada dele,
já era para ter sido colocado o Cauã Lindes há muito tempo na vaga do Patrick de Paula, que eu já vou falar daqui a pouco, né? Mas gostei da entrada do Cauã Lindes na partida. Mas voltando a falar do Arthur, pensando o que o Renato Paiva tinha na mão para a partida contra o Inter e pensando o que ele tem na mão para a partida contra o Estudiantes, o Arthur foi colocado naquela função que eu discordo por conta de uma situação simples. Quem é que tem mais força para bater de frente com um sistema defensivo? O Jefinho, isso aqui, ou o Arthur, mais forte que o Jefinho? Então eu acho que o Renato Paiva pensou na força. Então, para mim, essa foi a escolha do Renato Paiva. Escolha essa que deve ser a mesma na partida contra o Estudiantes. A defesa do Estudiantes é muito forte fisicamente. Então você coloca um jogador que, por mais que seja de uma estatura menor, mas que tenha muita força para disputar ali. É uma diferença muito grande quando você pensa, mas o Savarino ele não é tão forte quanto o Arthur, mas o Savarino é mais técnico. Então um jogador mais técnico vai se sobressair contra uma zaga forte fisicamente. Já que o Arthur não tem essa técnica do Savarino, ele tem a força necessária para bater de frente com o sistema defensivo do Estudiantes. Por isso, essa escalação do Arthur jogando pelo meio, né, na partida contra o Internacional, já preparando essa ideia de enfrentar um sistema defensivo forte. Ele poderia ter colocado o Patrick de Paula. Entramos no capítulo Patrick de Paula aqui. Na coletiva, perguntaram por que não Patrick de Paula. Tá? Patrick de Paula já é a segunda ou terceira partida seguida que o Patrick de Paula não entra em campo para jogar. E a resposta dele me encheu de esperança. E olha que o Leozão é um crítico ao Renato Paiva. Já pedi fora Renato Paiva aqui, agora eu tô um pouco mais assentado, tô um pouco mais calmo, mas é um trabalho que ainda requer uma atenção especial, já vou falar sobre isso também, tá? Mas ele respondeu uma coisa que me deixou com esperança. Ele finalmente percebeu que o Patrick de Paula não funciona jogando ali como 10. Finalmente ele mostrou que ele é inteligente, sim. Só que a inteligência dele demorou para encontrar um norte. E finalmente parece que ele encontrou. O norte dele é entender finalmente que o Patrick de Paula não pode jogar como camisa 10 no Botafogo. Contra o Estudiantes, e aí já entrando nas ressalvas ao Renato Paiva na partida contra o Inter, contra o Estudiantes, a gente não pode cometer os erros que cometeu, principalmente no primeiro tempo. É incrível como eu até soltei isso lá no Instagram do Memória Alvinegra, que sempre tem o Memórias do Jogo, onde eu seleciono fotos marcantes da partida e eu coloco um rolo de fotos lá no Instagram. Dá uma olhada lá, curte o post e também segue o Memória Alvinegra no Instagram. É importante que vocês se inscrevam aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva. E é importante que você siga em todas as redes sociais do Memória Alvinegra. E eu, no final do post, eu ainda coloquei todos os números do jogo. E é incrível como o Botafogo erra passes em protuberância. O Botafogo erra muitos passes. O Botafogo, errando esse tanto de passes que errou, poderia ter passado sufoco contra o Internacional se o Internacional tivesse aproveitado as oportunidades. Se o Internacional estivesse jogando ali com Bruno Henrique, com Alan Patrick, os titulares ali no meio de campo do Internacional, com certeza o Botafogo passaria por problemas maiores por conta desses erros de passe. Porque você errar passe e a bola cair nesses caras de qualidade, sempre vai fazer alguma coisa de ruim para o adversário que errou esses passes. Tá? E contra o Estudiantes, o Botafogo não pode errar o tanto de passes que errou. Contra o Estudiantes, o Botafogo não pode cometer um outro erro que cometeu contra o Inter. Essa desconexão do jogo. O Botafogo faz 1-0 aos 9 minutos e você pensa, bem que o jogo poderia terminar agora. Porque sempre tem essa desconexão do time do Botafogo. Fizemos o gol aos 9 minutos, o time do Botafogo desligou até os 44. O Inter não dominou o Botafogo, mas o Inter foi muito perigoso, não por conta da qualidade do próprio Internacional que tem, mas também
principalmente pela desconexão do Botafogo, do minuto 11 até o minuto 44, quando a gente marca o segundo gol, e aí no segundo tempo a gente tecnicamente e fisicamente amassa o Internacional. Contra o Estudiantes, esse erro não pode acontecer. Contra o Estudiantes, esse erro pode ser fatal. Então, que o Botafogo esteja ligado o tempo inteiro e que o Botafogo não erre passes como errou contra o Internacional, contra o Estudiantes. Pode ser fatal. Deixa o like, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei. Se você concorda ou discorda. Palco aberto para vocês aqui e coração garantido no comentário de todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, certo? Pense em se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.